voltei. Então, estávamos falando das obrigações complexas pelo número de objetos. Então, nós podemos ter obrigações complexas aditivas, mas nós podemos ter obrigações complexas também alternativas. E aí, nós não temos mais o elemento e, nós temos o elemento ou. A deve dar a B ou um caderno ou um lápis. Ou um caderno ou um lápis, né? Então, aqui nós temos um elemento alternativo, um elemento, portanto, a identificar uma disponibilidade da entrega da coisa, né? Então, há uma disponibilidade nesse sentido, dar 10 mil reais ou um carro, por exemplo. Dar 10 mil reais ou um carro, por exemplo. Mas as obrigações, também ainda as complexas, você viu que primeiro que vocês têm que colocar na cabeça de vocês, nós temos que colocar que as obrigações, quanto ao número de elementos, elas podem ser simples e aí é fácil. Um sujeito, um objeto e um vínculo. Quanto ao número de elementos, elas podem ser complexas. E aí elas vão poder ser complexas com relação ao número de objetos, podem ser complexas com relação ao número de sujeitos. Quando elas são complexas com relação ao número de objetos, elas podem ser subdivididas em obrigações complexas alternativas ou obrigações complexas facultativas. Nas obrigações complexas aditivas, elas vão estar conectadas, os objetos, pelo elemento e, significa soma, significa adição. Um caderno e um lápis e uma caneta, não é? Então, é a soma de todos esses objetos que terão que ser entregues. Se não forem entregues todos esses objetos, a obrigação não restará cumprida. Haverá um inadimplemento obrigacional. Porém, as obrigações ainda com relação ao número de objetos, ela pode ser uma obrigação complexa, uma obrigação complexa alternativa. A alternativa, e aí eu estou falando do elemento ou, né? Ou você recebe 10 mil reais ou um carro. Eu ia falar, quase falei facultativa, que é uma outra obrigação que nós vamos estudar, que tem uma pequena diferença com a obrigação alternativa, que são obrigações que ficam lá limítrofes, né? E ambas têm a ver com o... pensava que era o góis subindo aqui, não é. E ambas têm a ver com o número de elementos da obrigação. Finalmente, ainda quando a gente fala de números de elementos da obrigação, e eu estou ainda classificando assim, nós vamos verificar agora os sujeitos da obrigação. E quando nós verificamos os sujeitos da obrigação, as obrigações também, quanto ao número de sujeitos, elas podem se revelar obrigações divisíveis ou indivisíveis, não é? Por quê? Porque as dificuldades que vão surgir com relação a essas questões estará no número de sujeitos das obrigações, certo? Se eu, por exemplo, veja, numa obrigação que é uma obrigação indivisível, obrigação de dar um cavalo, A comprou um cavalo de B e B tem que entregar o cavalo, né? B entrega o cavalo para A, se A não quiser mais o cavalo, uma vez pago o cavalo, ele pode vender o cavalo, não tem problema nenhum, ele vende o cavalo para C, para D, para quem ele quiser. Isto seria numa obrigação simples, mas, imaginem vocês agora, se
esta obrigação fosse uma obrigação complexa pelo número de sujeitos. A coisa seria diferente. Imaginem agora que A, B e C compraram um cavalo de D. O cavalo é um objeto indivisível. É um objeto indivisível, né? Sendo ele um objeto indivisível, imaginem que A queira vender o cavalo, B queira vender o cavalo e C não queira vender o cavalo. Portanto, sendo o cavalo um objeto imediato, tangível, porém indivisível, o que fazer? Essa é a pergunta. O cavalo não pode ser cortado em 3 partes. Por quê? Se cortado em 3 partes, ele pereceria. Veja que nós não vamos ter problemas com obrigação divisível quando na obrigação, indivisível, quando, não é, todos estiverem de acordo com a situação. Mesmo que ela seja uma obrigação complexa, a indivisível, e todos estiverem de acordo com aquela operação comercial que será feita, nós não teremos problema. O problema surgirá, e aí sim, não é? É quando nós temos uma relação jurídica classificada como uma relação complexa pelo número de elementos, quando esse número de elementos for pelos sujeitos da obrigação e nós tivermos, não é, objeto indivisível. E dentro do núcleo de elementos complexos, nós estamos falando de sujeitos e sujeitos que não se entendam. E aí nós vamos verificar, hoje nós vamos classificar, depois nós vamos verificar as regras para cada uma dessas classificações que nós estudamos. E aí nós vamos verificar o que fazer diante desta novidade. Agora, quando as obrigações complexas forem divisíveis, né? São obrigações em que o objeto pode ser dividido pelos sujeitos e, portanto, uma vez divididos pelos sujeitos, nós não temos nenhum problema, não há disputas, não é? E o objeto será, então, dividido pela cota-parte de cada um. Ah, não foi estabelecida uma cota-parte, ou seja, não se estabeleceu qual é a parte, qual é a cota-parte de cada pessoa. Se não se estabeleceu qual é a cota-parte de cada pessoa, entender-se-á que as cotas elas são iguais. Esta é a regra. Se não se estabeleceu a cota-parte de cada uma das pessoas, entender-se-á que a cota-parte é igual, certo? Finalmente, quando a gente fala das obrigações ainda complexas, as obrigações complexas podem ser também, pela complexidade de sujeitos, uma obrigação solidária. Uma obrigação solidária pela complexidade de sujeitos. A obrigação solidária, ela não dependerá da divisibilidade nem da indivisibilidade do objeto. Fosse assim, não é? Seria uma obrigação divisível ou indivisível e não chamaria, portanto, obrigação solidária, né? O que acontece é que a obrigação solidária, ela decorre de lei ou da vontade das partes. O que significa isso? Significa dizer que a lei estabelece que algumas situações, não é? Elas são, mesmo que divisíveis, o bem mesmo que divisível, ele se torna indivisível em razão do que a lei determina. Por exemplo, quando você é o fiador de uma dívida,
você, muito embora a dívida seja em dinheiro, né? Você se responsabiliza pela dívida toda se, por exemplo, o afiançado, você é fiador, se o afiançado não pagar, você será responsável pela dívida toda. O que vai acontecer com você? Vai acontecer que você terá o direito de regresso contra o seu afiançado. Mas, a princípio, o credor da obrigação poderá voltar-se contra você ou contra o inquilino, mas poderá se voltar também só contra você, só contra o inquilino ou contra ambos. Isso que significa dizer solidariedade. Essa solidariedade ela fica mais clara ainda quando o locador volta-se contra o locatário e contra o fiador e pode executar integralmente a cada um, mesmo que a dívida seja em dinheiro. E o valor que ele pegar de cada um que seja, o outro tem direito de regresso naquela proporcionalidade. Imaginemos então que o locador pegou do fiador 50 mil reais numa dívida de 100 mil reais e não pegou do inquilino absolutamente nada. O fiador terá, portanto, direito de regresso contra o inquilino de 50 mil reais. Certo? Mas, se o inquilino tivesse pago 30 mil reais e o locador 20 mil reais, o locador só teria direito a 20 mil reais. A pleitear, obviamente. Porque ele teria só desembolsado 20 mil reais. Entenderam? Estes são os aspectos, portanto, da solidariedade, né? Então, há comum deles cumprir a obrigação sozinho e cobrar do outro, não é? O regresso da dívida. Obviamente, o devedor principal da obrigação, neste caso da fiança, seria o locatário. E aí, no caso, o locatário não tem direito de regresso contra o fiador. Ok? Tá certo? Com isso, nós já falamos de 3 formas de classificação das obrigações. Em um outro vídeo que eu vou postar, né? Talvez amanhã, nós vamos dar continuidade à classificação das obrigações. Por enquanto, fiquem com estes 2 vídeos e a gente vai retomando toda a matéria para que a gente possa manter, né, o mesmo padrão, o mesmo nível que a gente estava mantendo, o mesmo ritmo, né? O mesmo ritmo, sem haver prejuízo para ninguém. Ok? Um beijo.